Boa noite. Está pouco frio, né? Mas receber bastante luz de Deus, esquentar pela luz espiritual, né? Temperatura material está baixa, mas tem que aumentar a temperatura espiritual, né? Sentir calor. Porque se pensar frio, o corpo sente mais frio, né? Mas tendo certeza que recebendo luz de Deus, esquenta por dentro, né? Sente calor, né? Interior. Né? Porque se sentir muito frio, é sinal que não muito físico, né? Muito material, né? Falta de espírito, né? Interessante, né? Essa diferença da temperatura, diferença do corpo e do espírito. Se vocês começam a sentir calor interior, então dá a impressão, quando eu senti a primeira vez, né? Você sente calor, né? Mas ar está frio, vento está frio, né? Aí deu uma impressão muito interessante. Quando, no pleno verão, muito quente, suando, né? Aí você chupando sorvete gelado. Então, frio, né? Frio, gelado, né? Aí, muito gostoso, né? Muito gostoso. Sente bem, porque é frio. Corpo é quente, você chupando sorvete. No verão, no Japão, aumenta muito a temperatura. E a umidade é muito forte. Então, quando chega pleno verão, sorvete não adianta. Aí a pessoa prefere, como é que chama? Aquele gelato, né? Raspa gelo, né? E colocar algum sabor. Porque raspando gelo, mais frio do que sorvete. Engraçado, sorvete é meio quente, né? Então, pleno verão, sorvete não adianta. A pessoa prefere mais gelo raspando gelo. Então dá essa impressão. Engraçado. Fora frio, né? Fora frio, né? Inverno, né? Como se fosse você chupando sorvete, né? Não é? Mas o corpo está quente. Não é corpo. Dentro está quente. Né? Então dá essa impressão. Esse frio fica gostoso. Agradável. Não é frio que você treme. Porque tem calor dentro. Então, se você não prestar muita atenção, ou não recebe luz plenamente, né? Então, o corpo frio, espírito também fica frio. É tremendo, né? Tremendo assim.
Isso é interessante. Esta forma de experiência, né? Todo dia frio, experimentar isso aí. Procurar experimentar. Né? Porque todo mundo está recebendo luz, calor de Joré. Então, aceitar, né? Receber no fundo do coração, dentro do nosso corpo espiritual, né? Até na alma, né? Então, até frio fica gostoso. Fica gostoso. O Sakyamuni falava assim, né? Budista, né? Fundador do budismo, né? Sentir o frio fresco dentro do fogo, entendeu? Dentro do gelo, dentro da neve, sente quente, calor. Tem episódio que ele, pela perseguição, e queimava onde fazia meditação. Pequeno templo, ou seja, pequena casa, né? Mas ele ficava sentado, não saía com medo de queimar. Queimando casa, ele não queimava. Aí que fala, né? Dentro do fogo sente frio, né? Isso seria a concretização do espírito precede matéria. Né? Para concretizar o espírito precede matéria, o espírito tem que ficar forte. Né? Senão acaba corpo precedendo espírito. Né? Isso é normal, né? Normal. O que acontece no corpo, lado material, que domina espírito. Espírito dominado pela matéria. Né? Então isso é contrário. Tem que ser oposto, né? Espírito que precede matéria. Então espírito é mais forte do que matéria. Né? Quer dizer, essa é capacidade do ser humano. Deus fez isso aí. Todo mundo dá. Só que tem que esforçar, né? Tem que procurar, né? Então, esse segundo, por exemplo, assim, pensa o homem, muitas coisas que acontecem aos outros, não é só coisa ruim, coisa boa, que acontece, né, aos outros, né, podem um dia surgir na tua vida também. Este é o princípio de sabedoria, sabia? Da sabedoria profundo, essa aí. Tem sabedoria, por exemplo, tornar grande espelho, né? Você pode ir ao espelho, então reflete coisa dos outros. Pensamento, sentimento, vontade, reflete. Não precisa perguntar, já dá para saber. Porque reflete no espelho. Esse é da sabedoria muito importante, né? Não é? Não precisa perguntar. Perguntar não adianta, porque não vai falar totalmente verdade, né? Mas o espelho é muito mais exato. Você fica espelho, reflete tudo. O que os outros pensando, o que os outros escondendo, o que tem no sentimento, né? Amor, ódio, né? Está no coração, você reflete, sente, de repente, mal-estar, de repente você sente ódio, não sei porquê, né? Raiva, né? Entendeu? Porque outro já está aí, sei. Né? Aí refletiu e você sentiu. Também vontade, né? Vontade de matar, ajudar, salvar os outros, né? Vontade. Isso reflete na barriga, no ventre. Né? Pessoa, quando tem muita vontade de trabalhar, aquela vontade forte,
energia reflete no espelho da barriga. Essa é sabedoria. Quer dizer, é interessante esse tipo de sabedoria, né? Sabe por quê? A única coisa que precisa fazer é polir a alma, polir o espelho. O próprio espelho já sabe. Não, tem função, né? Tem mecanismo, né? Reflete, né? Então você olhando dá para saber. Refletiu, na hora, pá, reflete. Entendeu? Não sabe como explicar, mas não, alguma coisa não está certo. Né? Alguma coisa não está certo. Não é nada agradável, porque está refletindo. Né? Mas quando a pessoa tem muita sinceridade, alma muito pura, isso também reflete, fica gostoso. Né? Queria ficar mais perto. Não precisa conversar, mas quer ficar perto. Né? Fica gostoso. Né? Porque a pessoa emitindo e você refletindo, aceitando, recebendo. Né? Então, isso é importante, sabedoria. Por isso tem dois meios. Esse é caminho correto, certo, né? Outro caminho errado, chama Gedo. Caminho errado não faz assim. Porque isso seria mais fácil, mas ao mesmo tempo difícil, porque você tem que polir a alma. Ninguém quer polir a alma. Né? Não é nada agradável para polir mesmo, né? Então, a pessoa não procura. Aí procura outro caminho. Outro caminho assim. Usa alguma coisa fora. Né? No sentido espiritual. Sentido espiritual assim. Usa, pode ser até algum protetor bom, algum espírito evoluído, mas também eles usam espírito muito baixo, tipo de animal, que sabe fazer isso aí. Isso se chama Gedo, é caminho errado. Né? É como magia negra, né? Mais ou menos assim. Então, essa pessoa assim, fica frente com essa pessoa espiritualmente, porque sabe manobrar espírito. Né? Então sempre tem algum espírito perto da pessoa. No Japão usa mais raposa. Raposa é muito mais fácil. O Brasil também tem alguns animais. Né? E essa é como criação dele. Né? Não tem gente que andando sempre com cachorro vivo. Não está? Né? Tem gente que anda 3, 4 cachorros andando, puxando, assim, passeando no parque, né? Não é? Esse é cachorro vivo, né? Mas tem cachorro espiritual. Eles conversam, sabem. Então sempre acompanho. E quando, por exemplo, negocia com alguém, manda para o cachorro, vai lá, entra na cabeça dela. Esse cachorro entra dentro da cabeça, vasculha todo o arquivo, abre toda a gaveta da cabeça. Abre até aquele que está, você pensou que colocou chave, né? 7 chaves. Só você que sabe, ninguém sabe esse segredo. Nem pai sabe, não contou para ninguém, não é? Tem segredo. Né? Mas esse animal entra na cabeça, porque não tem educação. Porque animal, se fosse Deus, não entraria. Né? Deus assim, se você não deixa entrar, né? Você quer manter segredo, Deus fala que está bom. Não quer saber. Quando você fala que não quero. É bem educado, bem educado. Mas o animal não tem nada de educação. Entra, vasculha, sabe documento, arquivo, que só você que sabe, outro não sabe. Aí, esse animal volta para aquela pessoa, dono do animal, né? E fala para ele é assim, assim, assim. Aconteceu isso, né?
A pessoa fica surpresa, como é que sabe? Né? Porque não sabe esse mecanismo. Fica boquiaberto. Aí começa a acreditar tudo que a pessoa fala. Aí entra. Entende? Mais ou menos funciona assim. Impressionante. Né? Esse lado oculto. Né? O lado oculto, para quem só vê lado material, lado espiritual, sabendo, isso não é nada extraordinário, é uma coisa normal, comum. Então, isso não é sabedoria. Não é sabedoria. Né? Sabedoria é falso. Guedou. Que usa muita gente. Pessoa que lê carta, vê sorte da pessoa, é tudo assim. Quando eles acertam, sempre tem alguma coisa. Não é só carta, não. Carta é só apenas apoio. Aquele só usando como meio, mas tem outro que está atrás. Quem está atrás não é nada grande coisa. Entendeu? Se fosse Espírito de Deus, Espírito qualificado, não faz esse trabalho. Isso é muito baixo, muito baixo. Né? Então, esse espírito é uma sabedoria. Outra sabedoria é essa aí. Por exemplo, você olha, alguém está dormindo na rua, com esse frio, né? Sem muito cobertor, meio bêbado, sujo, cheirando mal, deitado lá. Quando você olha, como é que olha? Coitado, né? Sente pena, né? Mas essa sabedoria é diferente. Você poderia estar aí. Poderia estar aí. Né? Conforme situação é muito pouco, diferença é muito pouco. Né? Alguma coisa que estava, pouca diferença, aí poderia cair. Todo ser humano poderia ser pessoa que dorme na rua, não tem comida, não tem cobertor, passando fome, tremendo de frio. Então, quando você olha assim, tem que olhar que eu poderia estar lá. Você sentir pessoa, não é que sentir que essa pessoa é coitado. Não é divisão. Entendeu? Muito fácil você estar aí. Não é? Aí você agradece, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tinha proteção. Tinha fé. Tinha pouco de virtude praticado, né? Não caiu nessa situação. Mas poderia ter caído. Tranquilamente. Né? Orar assim, que é sabedoria. Esse tipo de sabedoria. Né? Ou pode ser contrário, né? Quando olha a pessoa muito feliz, né? Pessoa muito virtuosa, pessoa que tem muita sorte, né? Poderia ser assim. Se você praticasse mais virtude, entendeu? Mais virtude oculto, ajudasse mais pessoas, poderia ser melhor. Não vê pessoa melhor como inveja, ciúme, entendeu? Porque a pessoa fez, né? Esse é resultado, né? Todo mundo respeita, todo mundo gosta, amado por todos, amado por Deus, né? Mas para chegar aí, fez esforço, né? Trabalhou, dedicou, né? Acumulou bastante virtude, oculto, né? Sem que saber ninguém, né? Só Deus que sabe, né? Aí fez muita coisa boa. E com isso, acumulando, ajuntando, chegou a esse nível. Isso quando olha alguém boa, né? Aí você acha que eu vou também chegar a isso. Um dia vai chegar a isso. Vai demorar, mas um dia vai chegar. Aí tem objetivo, né? Objetivo.
para ser aquela pessoa. Essa é sabedoria, né? Mas se não de sabedoria, a pessoa apenas fica ciúme, né? Inveja. Como é que só ele que sabe? Eu estou mal. Aí fica negativo, né? E no caso de pessoa tão infeliz, a pessoa olha, sente superioridade. Eu não estou assim, ele está miserável, né? Mas eu não estou aí. Sente ego, né? Diferencia. Está mal, mas eu estou bem. Né? Entende? Orgulho, não sei orgulho, é vaidade, né? Comparando, entendeu? Comparando, olhando pessoa infeliz, você sente felicidade. Essa não é verdadeira felicidade. Não é? Interessante. Tem gente que é assim, né? Quando olha alguém infeliz, a pessoa fica contente, porque não está ali. Ele está diferente. Né? Isso é muito errado, né? Deveria sentir, se fizesse um pouquinho errado, poderia cair, poderia ter nessa situação. Não teria nenhuma diferença. Né? Por isso, essa é sabedoria. Né? Então, quando olha a pessoa boa, né? Em vez de sentir inveja, né? Tem que ver que falta de esforço, falta de dedicação, falta de prática, né? Bons atos, virtudes ocultos. Não fez nada, então pobre de espírito, que está nessa situação, né? De hoje, né? É justo, né? Então, essa é a segunda, isso aí. Por exemplo, vê, mesmo hoje, caindo do avião, morreu mais de 200 pessoas, acha os outros, mas a gente também pega avião, pode cair um dia, não é? Pode envolver, não é? Então, coisa boa, coisa ruim que acontece com a humanidade, a gente também poderia estar na mesma situação. Não tem diferença nenhuma. Então, este é importante, né? Mesmo aqui no último, né? Sem o espelho de Deus o justo, como refletir de modo correto tudo que encontra invertido? Normalmente invertido. A gente não pode ver que correto. Você acha certo, mas olhando no ponto de vista de Deus é invertido. Contrário. Né? A gente vê as coisas boas, mas na verdade é ruim. Coisa ruim, na verdade, é bom. Né? Então, tem que ver. Por isso mesmo eu falava. Muita gente fala alguma coisa, comenta alguma coisa. Né? Mesmo televisão, jornal. Né? Então, você, para saber realmente se está certo ou errado, tem que ver pontos de vista de Deus. Então, por isso você tem que ler livro, ensinamento. Lendo ensinamento, quando está escrito, está certo. Né? Sempre procurar resposta dentro do ensinamento. Então, o ensinamento tornaria como cajado, para não cair. Né? Tripé, né? A gente anda 2 pés, por isso tropeça. Precisa outro, cajado. Não é? Por isso, muitos sábios, né? Quando aparecem em figura, tem cajado, né? Eles têm cajado porque não é mancando, não é que tem defeito no pé. Esse é símbolo da sabedoria. Não está andando só com o pé dele, ele está andando com sabedoria. Entendeu? Sabedoria que está apoiando, né? Apoiando, pode ser apoiando a Bíblia,
apoiando no ensinamento, né? Apoiando na verdade, guia, né? Então, ensinamento seria como cajado. Qualquer coisa você abre e lê, ensinamento, será que está certo? Não. Sempre encontra. Não é nada difícil, muito fácil. Aí você julga, você ter olho crítica para saber o que é certo ou o que é errado. Né? Não pode pensar só na cabeça da gente. Só na cabeça da gente. Então, sempre consultando, sempre consultando. O que mesmo fala? Né? O que Deus fala? Entendeu? Isso que é importante, né? Então, encontra invertido. A pessoa acha certo, mas não está certo. Acha errado, todo mundo critica, mas a pessoa está certo. Interessante isso aí. Então, quando a pessoa não está bem, interessante, né? Esse bem e do mal, certo ou invertido. Né? Sempre tem que ter olho crítico sobre o próprio pensamento, sobre o próprio julgamento da gente. Isso é importante. Né? Por exemplo, assim, você quer esquerda, tem vontade de ir esquerda, você vai. Mas quando está mal, este é o caminho errado. Quando vem forte vontade de ir esquerda, você tem que ir contrário, direita. Indo direita dá certo. Entendeu? Então, negativo também ajuda. Maneira você como usar. Negativo fala, você vai a esse caminho. Então, melhor não ir esse caminho, vai outro caminho que dá certo. Entendeu? Então, sempre tem esta crítica. Não acreditar plenamente. Dá para entender? É pouco difícil, mas pensar. Por exemplo, assistindo o culto. De repente dá vontade de fazer xixi. Aí você vai ao banheiro. Não pode ir ao banheiro. Verdade, isso é brincadeira. Então você vai no banheiro, né? Porque dá vontade de ir imediatamente. Uma coisa impressionante. A pessoa vai. Aí você perde a oportunidade de receber luz. Né? Desperdiça. Aí pensa, tem vontade, mas eu vou ficar. Né? Por isso fala. Refletir bem, examinar bem o que vem na cabeça. Por exemplo, você levanta de manhã, pensa, né? Vou para o templo fazer oração. Primeiro vai fazer oração, depois vai fazer outra coisa. Aí surge outra coisa, acaba não indo. Né? Então, nessa hora, tem que examinar bem. Né? Porque surge uma coisa necessária, mas não é necessário absoluto. Poderia trocar, mas engraçado, né? Ou pensa assim, eu vou fazer depois. Aí nunca faz. Nunca chega a esse depois. Né? Tem que fazer. Quando quer fazer, você tem que ter coragem para fazer. Praticar as coisas boas, né? Depois faz outro. Aí daria tudo certo. Né? Quer dizer, não pode ficar, examinar, né? Pensamento ou sono, ou seja, vontade que surge dentro da gente. Né? Tem que lutar. Aí, pouco a pouco, acertando o caminho. Né? Acertando o caminho. Aí você começa a entender.
dá para ver a estratégia do errado, né? Entende? Fica mais esperto. Fica mais esperto. Colocar, então, ordem, né? Ordem de espírito precede matéria. Né? Em primeiro lugar é Deus, outro faz essas coisas. Né? Preferência, né? O que dá preferência? Primeiro, né? Segundo. Sempre assim, né? Porque vida do ser humano sempre escolhendo. Escolhendo, sempre tem momento de escolha. Fazer este ou este. Sempre tem opção. 2, 3 opções. Né? Não tem? Então, sempre escolhendo opção melhor. Melhor. Né? Não fazer escolha errado. É interessante, né? Então, essa sabedoria. Eu sei, segundo sabedoria, né? Primeiro espelho. Isso é importantíssimo. Sabedoria. Por isso mesmo falava que fazia muita coisa. Aí a pessoa perguntava, mesmo sabe? Como sabe tudo, né? Ele falava, eu não sei nada. Eu não sei nada. Aí a pessoa pensava, mesmo estudou muito, leu muitos livros. Ele falava que não leu nada. Não leu nada. Não sabe nada. Isso é importante. Mas a alma estava limpa. O espírito estava limpo. Né? Então, mesmo a construção, quando ele ia no local, já aparecia. Refletia na mente dele. Então falava. Não é que ele que escreve, aparece no invisível, né? Dado espiritual, né? Está apenas falando isso, né? Então não é sabedoria. Sabedoria é polir a alma. Polir o espelho é sabedoria. Polindo não tem perigo. Reflete. Quem passou frente dá para saber tudo, né? O que tem frente dá para saber tudo. Entendeu? Engraçado, né? Por isso, verdade é muito simples. Verdade é muito simples. Muito claro, né? Tem alguns pontos, né? Quer dizer, base mesmo é alma. Espelho, limpo, transparente, né? Alma puro, né? Quer dizer, pureza da alma é tudo, né? Tendo uma certa mancha, não reflete. Reflete errado. Tudo torcido. Aí você não vê verdade, né? Então, quanto mais polido, melhor. Então, vamos terminar. Obrigado.